Muito boa tarde e boa tarde a todos os que nos estão a seguir-nos através das redes sociais para mais uma conversa na biblioteca, desta vez transmitida em streaming em direto do Palácio Fronteira, desta vez com o professor Luís Correia de Sousa, que é historiador da arte, membro do Centro de Pesquisa de Ciências Musicais e que nos vem falar de um projeto interessantíssimo que a Fundação acolheu com muito entusiasmo e com muito interesse e que consistiu em trabalhar sobre as representações relacionadas com a música e com os instrumentos musicais, de facto, não só nos azulejos do Palácio Fronteira, mas em toda a decoração do Palácio. Luís, muito boa tarde, queria começar por agradecer-lhe a sua presença aqui. Eu é que agradeço. Gostava muito que nos falasse um bocadinho deste projeto fascinante que, tanto quanto eu percebo, começou a partir de um desafio lançado por um projeto europeu, é assim? É assim. Relativamente aos estudos de iconografia, eles em Portugal tiveram um grande impulso nas últimas 2 décadas e foi precisamente a partir desse projeto europeu. Já havia algumas coisas anteriores, coisas muito esporádicas, sei lá, a descrição de uma obra de arte que tinha um instrumento musical. Agora, estudos de iconografia musical, assim diríamos, mais sérios, foi a partir desse projeto. O projeto foi este. Foi um projeto financiado pela União Europeia, que surgiu em 2000, que durou 3 anos, e que reuniu investigadores de 7 países europeus. Então nós fomos desafiados, éramos uma recente unidade de investigação da Universidade Nova de Lisboa, o CESEM, e que fomos desafiados a participar. E então, qual foi o objetivo do projeto? Cada um dos países, dos 7 países, se fazia uma seleção de obras de arte que existiam nas coleções desses seus países, faziam a descrição relativamente à iconografia musical, portanto, já podemos falar um bocadinho do que é os níveis de descrição da iconografia musical. Portanto, fazíamos a descrição na nossa língua, em português, apresentávamos as nossas obras e depois fazíamos a tradução para inglês. E depois o que é que fazíamos? Partilhávamos com os colegas dos outros países. Portanto, mandávamos esse material, as imagens e a nossa tradução para inglês, para a Itália, para a Alemanha, para a França, para a Espanha, para a Grécia. E recebiam também desses países? E recebíamos as seleções das imagens que eles faziam. Portanto, recebemos as imagens todas dos 6 países, e nós éramos o 7º, com os textos em inglês e que nós traduzimos para o português. Portanto, a equipa aqui em Portugal éramos 3, era eu e a Luzia, e o professor Mário, que também fazia parte da coordenação, em termos mais práticos era eu e a Luzia, e então esse projeto durou 3 anos, que resultou numa exposição virtual, hoje falamos, foi um bocadinho antes do tempo, não é? Uma exposição virtual, mas que foi a maneira que se encontrou para fazer uma exposição em que incluía obras de 7 países diferentes, que era impossível fazer uma exposição física, não é? Porque foram centenas de obras de arte. Não é? E algumas não se podem deslocar. Algumas não se podem deslocar, podia ser porque algumas eram frescos, por exemplo, não podem sair. Então foi a maneira que se arranjou, foi fazer uma exposição virtual que teve durante meses disponível, mas que foi registada, há registros na altura o CD-ROM, em CD-ROM, 3 CD-ROMs de acordo com os temas, com legendas, com estudos nas 7 línguas europeias. Esse projeto foi o arranque depois para os nossos trabalhos de iconografia musical que vieram a seguir. Na altura eu e a Luzia tínhamos acabado a licenciatura, estávamos por aí, e depois os nossos mestrados foram precisamente para a iconografia musical. Eu mais para a Idade Média, para o período medieval, ela mais para o século XIX, século XX, áreas diferentes. E daí para cá temos trabalhado às vezes em conjunto, outras vezes em separado, mas é um trabalho que tem-se vindo a desenvolver sistematicamente. E como é que surge o Palácio neste universo? Como é que se lembraram de trabalhar sobre a iconografia do Palácio Fronteira? Nós tínhamos e temos vários projetos, alguns em andamento, uns acabados, outros não. Tivemos inicialmente um que era de catalogar as obras dos museus todos portugueses. E começamos pelo Museu da Arte Antiga e temos esse trabalho feito, só que não está ainda publicado. O Palácio Fronteira era um desafio diferente e que achamos interessante. É porque nos museus há obras muito interessantes, sem dúvidas, mas elas estão descontextualizadas. Não é?
tem o seu interesse, não deixam de ter interesse por isso, não é? Há coisas muito interessantes em termos de iconografia musical. Não estão no espaço para o qual foram criadas, é isso? Exatamente, porque a gente, se olhar para um painel que pertence a um retalho no século XVI, pode ser um painel interessantíssimo em termos de qualidade, não sei uma coisa, mas ele está no museu e falta-lhe o espaço à volta. Isso faz o Palácio Fronteira, tem isso. É uma das grandes diferenças, é que no Palácio Fronteira nós temos não só a grande variedade de temas, mas temos os temas nos espaços e nos locais onde eles foram pensados. Porque no painel que aparece aqui neste jardim, a leitura é diferente do mesmo painel se estiver exposto no museu. Pois. E, por exemplo, no caso, não sei, mas eu, do vosso trabalho sobre a iconografia musical no Palácio Fronteira, surgiu este livro e até propõe um itinerário de visita de acordo com o interesse das representações relacionadas com a música, instrumentos musicais, etc. Mas dos aspectos que me pareceu mais interessantes neste livro foi exatamente mostrar como aquilo que aparece desenhado ou representado se relaciona com o espaço onde está. Exato, é isso? Exato, porque o espaço, por exemplo, do jardim é um espaço que eu gosto, embora até possamos pensar que há temas iconográficos mais interessantes fora do jardim. Mas o espaço do jardim, e a nossa leitura é esta, não é? Foi pensado como um todo. Não é só plantas que as pessoas vinham ver e sentir. Eram as plantas, sim, mas era o som da água. Mas era também o que se via. E o que se via eram flores, sim, eram flores. Mas eram, por exemplo, ninfas e faunos. E apresentações musicais e figuras mitológicas, como se isto fosse a antiga Arcádia, onde os pacientes viam o Deus Pan a tocar a sua flauta, não é? Isso é diferente do que ter só o jardim com as plantas. Bem. Portanto, há toda uma dimensão sinestésica, que é a ideia que eu acho que foi pensada para este jardim, não só para este jardim, mas desde a Idade Média, que era o jardim como um espaço fechado, como é mais ou menos isto. Embora não seja um jardim medieval, tem algumas coisas parecidas com o jardim medieval, que é um espaço limitado, não é? E que depois tem elementos que apelam a todos os sentidos. Eu achei muito interessante no vosso trabalho sobre o jardim o facto de, por exemplo, quando trabalham sobre as esculturas, falarem das esculturas e analisarem as esculturas que têm instrumentos musicais ou nas mãos ou nos pés associados, mas também as outras que estão à volta e que dançam ao som dessa música. Ou seja, achei interessante que a vossa leitura é total. Exatamente. É daí que a importância do contexto onde está a obra. Porque uma figura masculina a tocar harpa pode ser muita coisa. Pode ser o rei David, pode ser o Apolo, depende do contexto. As figuras, por exemplo, e as figuras, o jardim é um elemento dinâmico, não é só a água a correr, mas tudo o resto é pensado como um elemento dinâmico. Portanto, aquelas figuras como que dialogam entre si. Se há aquela figura, já que falou naquela figura, logo à entrada do jardim, é uma figura muito curiosa e em termos iconográficos muito rara, que toca dois instrumentos que não existem na cultura portuguesa. Isso parece-me extraordinário. Portanto, quem decidiu quais os elementos a incluir neste jardim estava ciente que estava a incluir elementos da mitologia e isso enriquece um espaço. Não é? E há um instrumento, o secabelo, que é como se fossem umas castanholas tocadas com os pés, que é um instrumento da antiguidade, relacionado com ritos dionisíacos de dança. Não é? Portanto, a figura masculina está a tocar dois instrumentos, esse que toca com os pés e os pratos, os símbolos, que são os pratos mais pequenos, que toca com as mãos, mas ele não está a tocar sozinho, em frente a si tem uma figura feminina que dança. Portanto, esta leitura só é possível fazer neste espaço, no contexto, podemos ver as duas figuras, não estão uma isolada da outra. E há outros exemplos, aquilo que eu estava a dizer dos painéis, uma representação por exemplo, uma cena de caça, ou uma cena mitológica. Por exemplo, logo aquele, antes de chegar aos painéis dos azulejos, temos aquele baixo relevo em argamassa. Que é o oceano. O oceanos, não é? O elemento da água é uma coisa absolutamente fundamental. Aqui este jardim tem água,
real, não é? A correr e Tem ouvimos água o som. e eu penso que, aliás, há outros historiadores que têm esta ideia que o primeiro marquês, quando pensou neste espaço e quando contratou os artistas e os artesãos que vieram enriquecer do ponto de vista da decoração, acho que tinha a consciência de que tinha uma coisa muito rara em Lisboa, porque Lisboa, antes do Aqueduto das Águas Livres, era um deserto. Pois. E, portanto, eles parecem estar permanentemente a chamar a atenção para o facto de ter água. Tem as fontes, tem um tanque, aliás, tem 2 tanques, um aqui embaixo, no jardim de baixo, e outro no jardim de cima. Então, é muito interessante isso que diz em relação... E tem mais os elementos figurados relacionados com a água. Aquele Oceanos ali, por exemplo, o Titã dos oceanos, o Neptuno, o rei dos mares, não é? E também tem uma dimensão sonora, porque há um cortejo marítimo. E depois também há no tanque, no tanque, os painéis laterais também têm uma representação dos cavaleiros. Também têm 2 painéis laterais com uma representação de um cortejo. Um cortejo não é só movimento, há som. Desde a antiguidade, que é um cortejo, qualquer tipo, pode ser religioso, ou pode ser do imperador, ou pode ser militar, tem som. E coisas que fazem bastante barulho. E coisas que fazem bastante barulho, que são para tocar na rua. Portanto, o jardim é um espaço fechado, e depois isso é outra questão que podíamos pensar. Os instrumentos que estão no exterior são diferentes dos instrumentos que se representam no interior de um palácio, por exemplo. São diferentes daqueles que estão na sala de música. Daí... por isso os sopros, as cornetas, são instrumentos que evocam... Os búzios, não é o búzio? Sim, o búzio, né? Que era um instrumento muitas vezes associado ao meio marítimo, mas é interessante porque penso que aqui neste contexto não podíamos fazer esta leitura, mas era um instrumento usado nos contextos rurais, como instrumento de sinais. O búzio. O búzio. Em algumas aldeias, por exemplo, para convocar a comunidade para determinadas coisas, em vez de tocar o sino, tocava-se o búzio. Faz o efeito da buzina. Exatamente. Neste contexto não era esse, não é? Mas é o contexto, é um instrumento que aparece muitas vezes nesses cortejos marítimos associados ao rei Neptuno, até porque o búzio é um elemento marinho, não é? Mas há toda esta adequação dos temas aos espaços. E daí a singularidade do Palácio Fronteira, é porque nós vamos pensar isto como ele foi pensado no século XVII, porque estas obras foram pensadas para este espaço no século XVII e a leitura é diferente, como eu estava a dizer, do que se tivesse os painéis no museu. Pois. Podemos identificar os instrumentos, a mesma cena, mas o contexto é diferente e a leitura é diferente. Permite uma leitura integrada, não é? Uma leitura integrada, por exemplo, a questão do jardim, para mim é das mais interessantes por isso, porque a ideia, penso que é a questão da sinestesia. Os nossos sentidos não funcionam isoladamente. Não é? A gente, quando está num jardim, por exemplo, a gente ouve, vê e cheira. Não é? Sim. E a música é uma componente importante, não é? Quando se quer representar um determinado ambiente. Não é? Que ambiente é? Por exemplo, os elementos mitológicos. Não é? Podia-se ter escolhido só elementos musicais do século XVII. Pois. Por exemplo, estamos a construir um jardim do século XVII, vamos só representar a música que fazia no século XVII. Mas o facto de se escolher elementos que remetem para a antiguidade clássica, figuras como o Pan, que era uma criatura da antiga Arcádia, né, que está representado no cimo do tanque, sim. Tem a ver com a tocar a flauta de Pan, tem a ver com esse objetivo que é criar aqui a antiga Arcádia. Temos aqui os elementos da antiga Arcádia, as ninfas, os pastores. No fundo é uma cultura erudita, é para ser decifrado por quem conhece. Daí também, por exemplo, outra dimensão da iconografia, isto só podia ser construído por alguém que tivesse um elevado nível cultural. Porque era preciso... É preciso decifrar, não é? É preciso decifrar, não é? É preciso decifrar até para a escolha dos temas, não é? Para a escolha dos temas, podem ter proposto ao primeiro Marquês de Fronteira os temas, mas ele teve que decidir o que é que queria e o que é que não queria. Portanto, os temas mitológicos e o conhecimento da mitologia é de alguém que tem uma cultura um pouco uma cultura erudita, sólida. E isso também é um motivo interessante para a leitura e para o entendimento de um espaço como este. É muito interessante aquilo que diz acerca da adequação dos instrumentos que são representados ao espaço onde estão representados, porque a Fundação recentemente fez alguns concertos no jardim
E um dos aspectos, uma das condicionantes é que não se pode tocar qualquer coisa num jardim. Não se pode, até porque E, portanto, temos... o que é que vieram? Vieram os metais, vieram os sopros, porque, de facto, o espaço, se não, o som perde-se. Portanto, é muito engraçado porque coincide com a iconografia. Agora estava a ouvi-lo e a fazer essa associação. Nem sempre, depois também há instrumentos um pouco fantasistas, outros que têm outros significados, por exemplo, quando se quer identificar uma figura mitológica, não é? Tem que se relacionar às vezes um instrumento que tem a ver com a antiguidade, exatamente, com um atributo, mas em regra as representações adequam-se aos espaços. E não se adequam, pareceu-me também que talvez se adequem também à sociedade em que eles aparecem. Vou dizer porquê. Há uma análise que fazem também aqui neste livro que me pareceu também muito interessante, de dois painéis que estão também de frente para o jardim formal e que são duas cenas de sociabilidade. São uns senhores que estão à volta de uma mesa com uma senhora. São dois painéis, acho que em ambos há apenas uma senhora. Sim, sim. Numa as pessoas estão a escrever, no outro estão a cantar e a tocar música. Pondo no vosso trabalho, claro que se centram mais pelo painel da música e chamam a atenção que o que temos ali é a representação de uma sociabilidade característica do século XVII. Mas achei interessante que podemos fazer o pandan, se calhar, a comparação com o outro painel, e encontramos duas das atividades consideradas próprias da vida em sociedade na corte, que é a música e a poesia, ou a declamação. E mais ainda num palácio como este, que foi pensado como residência de verão, não é? Pois, claro. Não era o local onde a pessoa residia habitualmente, era um local precisamente dedicado ao lazer, para estar com os amigos, provavelmente, com a família, a desfrutar do jardim, do som dos pássaros, da água, certamente a música, deve ter havido no século XVII e XVIII muitas atividades musicais aqui, né? Certamente a cultura erudita do Marquês isso exigia, portanto, certamente passaram por aqui músicos profissionais que tocavam. E era normal, no ambiente da corte, haver pequenos grupos musicais. E, por exemplo, a escolha do instrumento não é ao acaso. O alaúde é um instrumento de corte. Não é? O alaúde, que é o que aparece nesse painel. Portanto, é um instrumento que tem grande desenvolvimento no século XVII e XVIII. O Bach, por exemplo, que nasce na altura em que o palácio está a ser construído, e outros compositores alemães na altura, compõe imensas obras para alaúde solo. O alaúde podia tocar sozinho, mas podia ser um elemento que acompanhava o canto em pequenos grupos, mas neste âmbito familiar, não como instrumento de concerto. Portanto, aquele painel faz todo o sentido para evocar uma situação que seria provavelmente, aquilo não é um retrato do cotidiano, não podemos pensar, estamos aqui um grupo da família do Marquês de Fronteira a tocar, não. Era um passatempo habitual. Um passatempo habitual daquela época. Portanto, era um momento de convivialidade, claro que nas classes, e podemos associar isto depois às classes sociais. Claro que isto não era um instrumento do povo, está a tocar, foi escolhido por este sítio por isso. Porque se fosse uma gaita de foles era diferente. Vimos as representações das gaitas de foles aí, mas são associadas a pastores. Ambientes rústicos do campo, não é? Com os animais. É outro ambiente sonoro que se quer evocar. Pois. Nesse momento quer-se evocar esse ambiente e escolhe-se outro instrumento e outras cenas por isso. Portanto, a iconografia musical reúne imensas, e foi isso que me atraiu desde o início, porque tem imensos caminhos para percorrer. A gente pode identificar só os instrumentos, em alguns momentos da história da música e na história cultural, um dos principais interesses dos instrumentos é reconhecer, saber como é que eles eram, porque há muitas, por exemplo, na Idade Média praticamente não chegou nenhum instrumento até nós, físico. Mas há descrições? Há descrições, mas não se sabia bem como é que se tocavam, ou como é que era bem os instrumentos. Daí que, por exemplo, a importância da iconografia musical para a reconstituição de instrumentos. Há, por exemplo, o portal de Santiago de Compostela. Sim, eu sei. Serviu de base para a reconstrução de imensos instrumentos medievais. Que interessante.
Porquê? Porque estão representados com algum rigor, dá para perceber as dimensões relativas, o número de cordas, como se toca, o formato das caixas, porque uma coisa é dizer que tu tocava a harpa com não sei quantas cordas, outra coisa é ver como é que era a harpa. Não é? Portanto, de acordo com as épocas, a iconografia musical também vai variando de interesse e de importância. Pois. Aqui no interior do Palácio Fronteira, nós temos duas fases de decoração. Há uma decoração inicial, que era do século XVII, quando o palácio foi construído, que é azulejos até meio da parede, e depois seria, provavelmente, as paredes seriam revestidas com tapeçarias e com outro tipo de decorações. E depois, quando a família, depois do terremoto de 1755, vem viver para o palácio, são feitas, com o V Marquês de Fronteira, faz grandes campanhas de obras, acrescenta uma ala para ter mais espaço, porque deixou de ser residência de verão, precisavam de mais espaço, e acrescenta na parte superior das paredes uma decoração em estuques. Ora, uma das salas que o vosso trabalho, no fundo, faz viver, pertence exatamente a essa segunda fase da decoração, e que está cheia de instrumentos musicais, que é a sala dos painéis. Sim. Nota-se que é de outra época, quando se olha simplesmente para as representações musicais? Sim, nota-se que as representações musicais mudam. Outro interesse do ter estudado o Palácio foi a diversidade de suportes. Não é? Temos a escultura, temos a azulejaria, temos estuques, temos pintura, que não entramos muito pela pintura. Mas nota-se que é de outra época, e a decoração, lá está, aquilo foi pensado para uma sala de música, onde provavelmente lá se ouviu recitais da laúde e outros instrumentos, e tem outras coisas curiosas, a representação do teto, não é? Sim, que é uma lira. A lira, só que não é só uma lira, é uma lira que tem um sol à volta, que remete para a figura de Apolo. O Apolo é representado pelo menos 3 vezes aqui no Palácio, certamente não foi por acaso, não é? Portanto, há a figura de Apolo. O Apolo também está... Depois é assim, isto é uma conversa interminável, não é? O Apolo está em muitos sítios neste Está em muitos palácio. sítios, porque o Apolo é uma figura mitológica, claro, associada à música, associada ao sol, mas os instrumentos que estão associados à figura de Apolo são sempre instrumentos de corda. E não é por acaso, porque há desde a antiguidade aquela dicotomia entre os instrumentos de corda e de sopro, ainda hoje. Às vezes os músicos até brincam com isso. Mas os mitos, a figura do Apolo é sempre relacionada com uma lira, com uma harpa, ou com outro instrumento de cordas. E porquê? Porque desde a antiguidade os instrumentos de cordas, pelo seu simbolismo, porque as cordas, estando afinadas, tem a ver com o entendimento. Isso também é muito interessante aqui no Palácio, porque o terraço das artes. O terraço das artes tem lá a figura da música, a figura feminina que representa a música, e que também está a tocar um alaúde. E porquê que é um instrumento? Qual é a simbologia dos instrumentos de cordas em geral? E que estão associados desde o Orfeu, por exemplo, o mito de Orfeu, que é um instrumento de cordas, ao rei David. Não é? Daí a importância dos contextos que eu estava a falar. Se uma pessoa a tocar harpa, pode ser muita coisa. Se for ao pé do Salmo número 1 de uma Bíblia, é o rei David. Mas se for no meio de uma representação de um jardim com animais a fugir, pode ser o Orfeu. Portanto, aqui o Apolo aparece várias vezes, porque está relacionado com a simbologia dos instrumentos de cordas. Os instrumentos de cordas, cada corda dá uma nota. E a relação entre as notas são princípios matemáticos. São frações matemáticas. Isso relaciona-se com a música da antiguidade. E a música como disciplina da Universidade Medieval. Que está no trivium, não é? Exatamente. Está junta com a matemática, com a aritmética, exatamente. Portanto, a música mais no aspecto conceptual do aspecto prático. E então, quando se representa um instrumento de cordas, tentando chamar a atenção para o seu simbolismo, é essa dimensão de equilíbrio. Portanto, um instrumento de cordas afinado é quando os sons estão equilibrados, quando as relações entre as cordas e por sua vez, entre os sons, tem a ver com frações matemáticas precisas. Ora, isso tem a ver com um princípio de racionalidade. Daí que a figura do Apolo
está sempre mais a simbologia do Apolo e dos instrumentos de cordas, com essa dimensão racional do ser humano, do equilíbrio, em contraponto com o Márcias, por exemplo, e com outras cenas mais dionisíacas, que apelam mais aos sentidos e mais a uma certa irracionalidade. Daí que a figura do Apolo está representada no teto da Sala da Música e está representada em mais 2 situações no Palácio. Tem a ver também com essa ideia de privilegiar a racionalidade, portanto, a razão em detrimento dos sentidos, que é uma entendimento interessante. Uma coisa que sempre me surpreende aqui e que não sei se, porque falou agora da associação do instrumento de cordas, por exemplo, em contexto espiritual, não é? Se tivesse uma Bíblia ao lado, diríamos que seria a representação do rei David, por causa que é sempre associado aos salmos, que era a oração cantada. Uma coisa que me surpreende sempre aqui é que não há quase iconografia religiosa. Mesmo ao lado das portas da capela, em que temos 2 figuras com umas partituras musicais e com instrumentos musicais, são figuras profanas. Exatamente, são figuras. Não há iconografia religiosa. Pois, não, é assim, a iconografia religiosa seria adequada para o interior da capela. Daí que também não fazia sentido representar anjos músicos, por exemplo, aí nos jardins. Não tem nada a ver. Um anjo músico que é o tema religioso mais comum, é a representação dos anjos músicos com instrumentos. Mas eles estão próprios associados a outros temas, eles só por si quase que não existem. Pois. Portanto está explicado. Não é? Tem que associar-se a outros temas, não é? Tal como o rei David não fazia sentido pô-lo aí num jardim, num sítio qualquer, porque ele não sozinho não faz sentido. Ele tem que estar associado a alguma coisa. Sim. Portanto, ou os salmos, ou o texto livre, ou o rei Saúl, não é? Por exemplo, podiam representar, mas isso neste contexto não fazia muito sentido haver iconografia religiosa. Se fosse pensado em programa iconográfico para o interior da capela, talvez sim, mas no outro espaço não fazia sentido. Daí a adequação dos temas aos espaços. E, por fim, a última questão que também gostaria que comentasse um pouco, porque acho muito interessante. Nós estamos acostumados a olhar para uma das salas mais importantes deste palácio, que é a Sala das Batalhas. E vemos as representações de todas as batalhas da restauração, as grandes vitórias da restauração, vemos os exércitos representados. E tenho que dizer que até ler o vosso trabalho, nunca me tinha apercebido do som que está representado nessas batalhas. Não sei se... Sim, porque as batalhas, há uns sons associados. Os comandos, as ordens, eram transmitidas por toques de instrumentos. E isso é curioso, porque há muitas cenas militares que não têm os instrumentos, mas há muitas representações militares. Neste caso que estão lá. E noutras representações não se dá muita importância a isso, muitas vezes dá muita importância a outros fatores, outros elementos das representações, mas é importante perceber que as batalhas têm uma sonoridade diferente e perceber, por exemplo, a movimentação dos músicos, onde é que eles estão na batalha. No cenário de guerra. No cenário de guerra, onde é que eles estão. E há, não só ali na sala das batalhas, mas há outra representação do músico militar, e lá estão representados, e há textos sobre isso que fundamentam, quais eram os toques, podemos saber quais eram os toques que esses instrumentos faziam, que ordens é que transmitiam, e isso também enriquece uma leitura. Portanto, nós podemos olhar para a sala das batalhas, ver quais são as batalhas, como é que estavam organizadas as tropas, e todos os elementos arquitetónicos, mas podemos ver que havia ali soldados que eram músicos e estavam nesta ou naquela situação, tocavam este ou aquele instrumento, e depois podíamos, inclusivamente, saber o que é que eles tocavam. Porque está lá. Estão lá os instrumentos, e depois há, através de outros elementos, né, de música militar e de códigos militares, sonoros, saber que naquele momento devíamos ter ouvido isto. Outra coisa que podíamos acrescentar a este trabalho era os registros sonoros dos instrumentos. Por exemplo, a Sala das Batalhas seria interessante visitá-la, ouvir com os sons do pífaro e do tambor. E com os toques. E com os toques. Pode-se pensar nisso num projeto futuro ou numa coisa de tentar gravar
e saber, olha, nesta batalha ouvíamos estes toques e ouvi-los. Oh, Luís, eu agradeço imenso a sua disponibilidade para esta conversa e acho que o vosso trabalho, que aliás este livro está publicado também em inglês e pode-se adquirir, a Fundação tem à venda na loja do museu e também através de qualquer pedido feito por telefone se consegue satisfazer. Mas gostava de terminar com esta nota, é que depois do vosso trabalho, de facto, e da sua explicação hoje, eu acho que agora o visitante que entrar no Palácio Fronteira vai começar a ouvir, a ouvir a música e vai começar a ouvir os sons que emanam, de certa maneira, dos azulejos. Visita, pode ser, se eu pegar nesse roteiro, nessa proposta do roteiro, ir visitando e imaginar o que é que ouviria, o que é que passar ao pé do Pan e imaginar qual era o som daquela flauta de Pan naquele sítio. A visita torna-se sempre mais interessante. Sim, acrescenta uma nova dimensão, de facto, à experiência. É ótimo. A pessoa vê de outra maneira. Muito obrigada, Luís. Foi um prazer estar aqui a conversar consigo e espero que quem nos ouviu também passe a ter uma outra dimensão quando vier ao Palácio Fronteira e tentar ouvir estes sons que estão representados nos azulejos, nos estuques e até nos móveis. Também trabalharam a falar, mas também lá está. Muito obrigada. Boa tarde. Nada, boa tarde. Eu que agradeço.